Na sessão plenária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram em primeiro turno a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Em sessão plenária realizada nesta quarta-feira, os vereadores aprovaram o valor de 128,9 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevê as despesas e receitas que vão indicar o uso dos recursos públicos para o exercício de 2026. O texto substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento foi aprovado em votação simbólica pela maioria dos vereadores, com votos contrários das bancadas do PT, PSOL e Rede Sustentabilidade. Eu votei contrário primeiro para registrar que eu entendo que a lei precisa melhorar. A gente está investindo muito em infraestrutura, que obviamente é importante, mas inclusive não é uma infraestrutura que adapta a cidade para a emergência climática, que para mim é exatamente o que a gente precisa estar pensando agora. Tem crescido o número de feminicídio na cidade, então política nesse sentido é importante. Olhar para as crianças, a primeira infância estava no último orçamento, nos últimos orçamentos, e sumiu dessa, e é um investimento que a gente não pode parar de fazer. Essa lei é a peça orçamentária que vai, na prática, falar para que lado vai ser a nossa votação do orçamento no final do ano. A gente não viu nenhum sinal do que a gente estava esperando de alguma coisa positiva, né? Então, é uma indicação de um orçamento que vai seguir os mesmos problemas do ano anterior, que é, na prática, mais dinheiro para investimentos, que é uma denominação muito genérica, e isso tem significado privatizações, terceirizações, então isso é muito ruim, não tem nenhum tipo de aumento para subprefeituras, pelo contrário, mais enxugamento das subs, que é zeladoria, que é eventos culturais, então isso é bem ruim. A pobreza na cidade de São Paulo não está diminuindo, a gente está vendo mais desigualdade, mais gente sem casa, mais gente com dificuldade de acesso a alimentos, e nisso, serviços da assistência que estão quase fechando as portas porque não tem dinheiro, a gente vê uma diminuição proporcional do orçamento para assistência. Então, muito ruim, mais uma vez, a gente vê uma peça que está virada de costas para a periferia de São Paulo. O relator do projeto discursou na tribuna sobre as principais alterações da peça orçamentária e definiu áreas prioritárias como mobilidade em 4,3 bilhões de reais, saúde 1,9 bilhões de reais e habitação 1,8 bilhões de reais. Saúde, educação, segurança, habitação. Habitação é algo que a gente tem que investir e ajudar na LDO para que o executivo não tenha nenhuma trava para poder contratar casa para dar para as pessoas. Assistência social, você tem lá 29 mil vagas e a gente precisa manter essas 29 mil vagas de abrigo para as pessoas em situação de rua, em situação social muito complicada. A gente precisa manter isso. Os devidos direcionamentos para essas áreas importantes poderem fazer políticas públicas de acolhimento da população. Nesse ano foi a primeira vez e nós colocamos para que na próxima lei de diretrizes orçamentárias para fazer o orçamento do ano que vem esteja constado a valorização dos servidores para o ano que vem. Um investimento robusto na área da habitação, a saúde, a educação, a segurança. Então a gente vai procurar fazer esse exercício de fazer uma lei de diretrizes orçamentárias, preparando a LOA no final do ano de forma bastante coerente. O projeto segue para a segunda votação, onde vão ser incluídas as emendas dos vereadores, que têm o prazo até a próxima terça-feira, às 19 horas. Outro projeto também apreciado pelos vereadores, de autoria do Executivo, foi aprovado em primeiro turno e prorroga o mandato dos membros do Conselho Municipal de Habitação do biênio 2023-2025. A votação foi simbólica. Eu sou a favor por uma razão muito pragmática. O conselho não pode ficar sem conselheiros, tá certo? E como a prefeitura não se organizou o suficiente no prazo certo para fazer a eleição, então não tem outra coisa senão prorrogar. Agora apresentei aqui uma incongruência do projeto. Porque veja, o mandato desses conselheiros se encerrou em março. Ou seja, se encerrou o mandato deles. E agora, quando é em junho, a prefeitura manda um projeto de lei para prorrogar um mandato que já está encerrado. Na verdade, esse projeto precisa de um substitutivo em segunda votação, para retroagir o mandato de março até a eleição e a posse de novos conselheiros. É um projeto importante porque ele cria na área da habitação aquilo que a gente chama de democracia participativa. Ele tem funções deliberativas, fiscalizatórias, portanto, é um conselho importante que não tem sido valorizado suficientemente pelo Executivo. Os prazos
prazos, né, dos mandatos dos conselheiros, eles estão num prazo de prorrogação. E tinha um prazo para que seja feita uma nova eleição. Então, essa prorrogação da eleição está baseado na lei até 5 meses, mas a gente avaliar também esse apontamento feito pelo vereador Nabil Bondu, que tem uma assessoria técnica legislativa, que elabora os projetos de lei que vêm do Executivo, mas até a segunda votação a gente pode verificar essa pertinência ou não dessa indicação do vereador Nabil. Política habitacional passa pelo Conselho Municipal de Habitação. Então, os investimentos, os novos programas, então é um papel importante da sociedade civil, também do governo. Então se cria ali um ambiente de discussão e aprimoramento da política pública habitacional na cidade de São Paulo. Alinhamentos viários dos distritos de Grajaú e Cidade Dutra passam por alterações na lei de 2014, em proposta do Executivo, aprovada por unanimidade dos vereadores em primeira votação simbólica. Uma obra de 347 milhões de reais, que já está contratada pela gestão do prefeito Ricardo Nunes. Nós avançamos muito no projeto, conseguimos um ajuste para o que fosse real, o menor impacto possível para o meio ambiente, nas moradias também. Então agora nós estamos fazendo a revogação dos alinhamentos viários que estavam previstos em 2014 e agora aprovando novos alinhamentos viários com esse grande ajuste para essa obra, para que muito em breve, ainda no finzinho desse primeiro semestre ou no início do próximo, nós possamos celebrar o início das obras da Ponte Graúna-Gaivotas, que é um impacto direto, um benefício de 1 milhão de pessoas que residem e transitam ali nessa região diariamente. Eu sou daquela região, sou do Jardim Primavera, ali perto do Grajaú, então conheço muito essa luta que é de décadas da construção de um viário, de uma ponte Graúnas-Gaivotas, que vai facilitar a vida das pessoas que dependem da Belmira Maria, uma avenida que é insuportável, as pessoas ficam paradas, perdem horas de suas vidas ali. A gente tem que lutar também para a implementação de transporte por trilho, o metrô e o trem chegar naquela região, que é muito importante, e também que essa obra seja feita com licitação. Nós votamos favoravelmente a construção, o atendimento dessa política pública para as pessoas daquela região, do Cocaia, do Grajaú, de Parelheiras, mas a gente precisa fiscalizar os recursos públicos serem utilizados com eficiência naquela região. Foi aprovado em primeiro turno de votação projeto de autoria da mesa diretora da Câmara sobre a reorganização administrativa da Diretoria de Comunicação Externa da Câmara Municipal. A bancada do PSOL e o vereador Lucas Pavanato, do PL, foram contrários.